Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, para quem não me conhece. E para quem já me conhece, eu estou muito feliz em poder voltar a gravar as nossas videoaulas, que eu estava um pouquinho sumida aqui do canal. E eu já falei aqui no canal que eu estou morando em outro país, em Singapura, e a minha vida ficou um pouquinho bagunçada depois da minha mudança, mas agora, graças a Deus, eu já consegui adequar melhor os meus horários e eu vou conseguir manter uma rotina de gravação das nossas aulas aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a concordância verbal. E eu confesso para vocês que é um assunto bastante extenso. Então, eu organizei 7 videoaulas, são curtinhas as aulas, mas é para não ficar muita coisa num vídeo só, para não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo, exaustivo. Então, nós temos que ir por partes. Então, eu espero que este conteúdo sirva para você, para esclarecer um pouco mais, se você tem dúvidas sobre concordância verbal. Vamos nessa? Então vamos começar a nossa primeira aula sobre concordância verbal, falando primeiro sobre os princípios básicos e alguns casos especiais. Eu vou começar com essa tirinha que você está vendo aí, espero que esteja legível para você. Se você tiver com o celular, deita aí o celular para ficar mais fácil para você enxergar aí o nosso quadrinho, tá? Eles me puseram em espera. Veja só a frase utilizada aí pelo nosso personagem, né? Que diz assim: eles me puseram em espera. Veja que o eles é o sujeito da oração e, regra geral, sujeito concorda com o verbo ao qual se refere. O sujeito, ele vai concordar com o verbo da oração. Então, eles está no plural, automaticamente o verbo também deve ir para o plural, que é o verbo puseram, ok? Então, se está na terceira pessoa do plural, o verbo também deve ficar na terceira pessoa do plural. Veja agora um caso em que o sujeito ele fica um pouquinho escondidinho ali, ou seja, ele fica numa ordem inversa. Veja só, o livro de Harry Potter leram todos os alunos do ensino médio. Talvez à primeira vista você olhe e fale assim: professora, o sujeito é o livro do Harry Potter. Será? Não, porque nós estamos aí numa ordem inversa da oração, em que o sujeito ele está depois do objeto. Veja só, leram. Quem leu? Os alunos do ensino médio. Então, no caso, os alunos é plural, né? Tá no plural, então o verbo também deve ficar no plural, que é leram, o verbo da oração. Então, mesmo quando nós temos um sujeito que não está na forma direta, que é sujeito e predicado da oração, nós temos que usar também, a gente primeiro tem que identificar o sujeito da oração para depois fazer a concordância com o verbo, ok? Então, cuidado na hora de identificar, preste atenção para saber qual é o sujeito da oração. Isso é muito importante para que você faça a concordância correta. Então, vamos agora ver alguns casos especiais, que toda regra tem exceção. Na gramática, isso então é de montão. Vamos lá. Casos especiais. Expressões partitivas mais substantivo e pronome. Veja só esse exemplo. A maioria dos gatos não toma sorvete. Aí, tudo bem, pensando, né? Sobra mais para mim. Então, quer dizer, né? Outros gatos podem ficar sem tomar, mas eu vou tomar. É o que o Garfield, ele deve ter pensado, né? Então, vamos ver este quadrinho. Qual é o exemplo que nós queremos pegar aí da fala do Garfield, né? E do seu companheiro ali. A maioria dos gatos não toma sorvete. Quando nós falamos expressões partitivas, essas expressões que falam a maioria de, é uma expressão que é partitiva porque é parte, né, de um todo. Não é que é tudo, é uma parte, ou seja, a maioria. Então, veja, quando nós temos a expressão partitiva, o verbo, ele pode tanto concordar
com a palavra maioria, que é, no caso, singular, quanto pode concordar também com a palavra gatos. Então, quando ele faz a concordância com a palavra maioria, ele vai ficar no singular. Quando ele faz a concordância com a palavra gatos, ele vai ficar no plural, como está aqui no exemplo. Porcentagem. Quando nós temos porcentagem, tanto pode concordar com a expressão numérica, que no caso aqui é 65%, né? Então, vamos ler aqui, ó, 65% dos brasileiros estão conectados à internet. 1% dos eleitores não sabe ou não sabem, dependendo da concordância, em quem votar. Se concordar com 1%, que é singular, vai ficar no singular. Se concordar com eleitores, vai ficar no plural, ok? Então, veja agora esse caso, ainda dentro de porcentagem. De todo eleitorado, 36% não compareceram à votação. Quando há uma expressão partitiva antes da porcentagem, então o verbo vai concordar com a porcentagem. Então, aqui, ó, do eleitorado, de todo eleitorado, que é a expressão partitiva, a porcentagem 36% não compareceram à votação. Então, nesse caso, a gente vai concordar com 36%. Agora, veja esse outro exemplo. Não compareceu, o verbo aqui compareceu, à votação, 1% dos eleitorados. Aqui nós não temos, né, a expressão partitiva. E aí, nós temos compareceu, concordando com 1 que vem antes da porcentagem. Então, a concordância vai ser no singular. E também quando nós temos um determinante, que é, no caso aqui é um pronome, pode ser um artigo, pode ser qualquer outro determinante. Nesse caso aqui foi utilizado um pronome, tá? Então, veja, aqueles 36% de eleitores ausentes não saberiam mesmo em quem votar. Então, agora, nesse caso, quando tem um determinante, deve fazer a concordância com 36, que é plural, então o verbo vai ficar no plural, saberiam, ok? Vamos então, mais um pouquinho. Veja agora a expressão fracionária, que também causa muita dúvida. No caso de expressão fracionária, a gramática normativa recomenda que o verbo, olha o verbo aqui, concorde com o numerador, que é essa partezinha aqui de cima da fração, com o numerador da fração. Veja então, olha, 1/3 de você, ou seja, aí vai ser no singular, porque 1 é singular, é um só. 1% de você é sentir aroma. 1% não, 1/3. 1/3 de você é sentir aroma. 2/3 de você são água. Entendeu? Então, lembrando, numerador no 1 vai ser singular e vai concordar com o verbo. E depois, os demais, que no caso, o numerador sendo 2, 3 ou maior que isso, vai ser no plural, ok? E a expressão indicativa de quantidade aproximada? Veja, quando o sujeito é constituído de uma expressão indicativa de quantidade aproximada, mais de, menos de, cerca de, perto de, seguida de numeral, o verbo concorda com o substantivo que segue essa expressão. Veja só o exemplo. Cerca de 50 mil pessoas, olha a expressão aqui, ó, cerca de 50 mil pessoas estavam no estádio no final do campeonato. Veja que o verbo aqui está concordando com pessoas. Mais de outra expressão, corredor abandonou a prova antes do fim. Observe que se a expressão vier repetida, o verbo irá para o plural. Então, veja, ó, mais de um dia, mais de uma noite, se passaram, apesar que de ser singular, o verbo vai ficar no plural, se passaram antes que os marinheiros avistassem terra. Então, veja que o verbo, ele vai estar em concordância com os dois substantivos citados, a qual ele faz referência. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Essa é uma videoaula curtinha, mas nós teremos aí mais 6 videoaulas pela frente, tá? Vai ser uma playlist sobre concordância verbal. Eu espero que você esteja entendendo.
e a nossa próxima aula nós daremos continuidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha aí, não se esqueça. Agradeço a todos os comentários carinhosos. Eu fico muito feliz em saber que você está aprendendo aqui por meio do nosso canal. Eu vejo que tem professores que indicam as nossas aulas aqui do canal e eu também me sinto muito lisonjeada em saber que o que nós temos feito aqui tem ajudado o crescimento de muitos alunos, seja ele no ensino fundamental, seja no ensino médio, ou até mesmo alunos de faculdade, que às vezes tem alguma dúvida na língua portuguesa e procura aqui no nosso canal algum conteúdo específico. Então, eu espero continuar sendo útil e na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre concordância verbal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima!